Nessa parte 2, nós vamos falar dos erros mais comuns, quase que uma estratificação, como regra de Pareto. Quais são esses 20% de erros que ocorrem dentro das organizações, nesse aspecto dessa soft skill, de resolução de conflitos? Quais são os itens mais comuns que causam maior parte dos prejuízos? Então, a resolução de conflitos parte ou deve partir, vamos focar dentro desse ambiente da resolução de conflitos, nessa parte 2, o esforço, a resolução de conflitos parte do esforço por construir uma parceria colaborativa entre as partes. Mesmo que haja uma divergência, um confronto, sempre é possível passar da situação de confronto para uma situação de divergências e depois uma cooperação, pensando na construção de um futuro, mesmo que tenham dificuldades grandes no momento. Então, visa o processo de resolução de conflitos um momento futuro, trabalhar um presente para que haja aquele futuro. Pois se não se trabalha adequadamente a situação presente e só se fica aferrado em problemas do passado, nós não conseguimos resolver. E é prejudicial para todos. A experiência que tem em todos os campos se mostra que os conflitos acabam gerando prejuízos para ambas as partes. Então, a meta é a consolidação de um futuro promissor no relacionamento interpessoal ou relações entre empresas ou equilíbrio em determinadas decisões tomadas em equipe ou numa sociedade. Vamos dar então uma verificada que os erros mais comuns nós podemos tratar agora. Erros que costumamos encontrar nessas mentorias. Primeiro erro fatal é evitar os conflitos. Quando a pessoa já está nascendo um conflito, vamos aprofundar nisso, a evitação de conflitos. Um segundo ponto, também erro comum, ser defensivo. Um terceiro ponto, focar simplesmente no passado. Quarto ponto que nós vamos ver nessa parte de erros mais frequentes, o não ouvir ativamente. E o quinto, o não buscar soluções criativas. Então vamos dar uma olhada nessas partes, evitar conflitos, ser defensivos, focar no passado, não ouvir atentamente e não buscar soluções criativas. Evitar os conflitos. Muitas pessoas cometem esse erro fatal de evitar de resolver os problemas completamente, enfrentar o conflito, essa é a experiência, pode ser menos estressante do que evitá-lo, porque é preciso encarar as coisas de frente, mesmo que pareça difícil no momento presente. O evitar a resolução de conflito pode levar a mais problemas no futuro. Eles crescem, não diminuem. Então, o evitar não vai resolver o problema do futuro. E pode, inclusive, aumentar o estresse e o ressentimento. É ressentir, sentir de novo, e tudo isso vai tornando o conflito muito mais intenso. O segundo ponto, erro. O erro na condução da solução de conflitos. O ser defensivo, uma posição de retranca, posição firmada e não aberta. Então, estar sempre na defensiva é outro erro muito comum. E em vez de ouvir e entender o ponto de vista da outra parte, procurar por empatia compreender, algumas pessoas se fecham e se defendem automaticamente. Isso dificulta a comunicação e essa busca eficaz de resultados, soluções melhores, soluções compartilhadas, que satisfaçam ambas as partes e que solidifiquem, consolidem um melhor relacionamento no futuro.
Terceiro erro corrente, comum, focar no passado, prender-se no que aconteceu, reviver conflitos antigos ou trazer à tona erros que são passados, e esses podem atrapalhar qualquer tipo de diálogo. As pessoas se fecham nos seus pontos de observação, de percepção antiga. Então pode atrapalhar a resolução atual, presente. Então é importante concentrar-se no presente e nas soluções, olhar para frente, ver o que é possível fazer, em vez de ficar preso nas questões passadas, como se fôssemos dirigindo com o espelho retrovisor o tempo todo, enquanto que nós temos que conduzir a nossa empresa, as nossas negociações para frente, para soluções cooperativas. Quarto ponto, erro fatal: não ouvir ativamente. A falta de escuta ativa é um erro muito comum e é erro gravíssimo. Quando não prestamos atenção ao que o outro está dizendo, perdemos informações importantes e não conseguimos encontrar uma solução mútua. Essa questão da escuta ativa tem o seu valor importantíssimo. Quinto ponto, erros comuns: não buscar soluções criativas. Algumas pessoas ficam presas em soluções rígidas, ou é assim ou é nada feito, e inflexíveis. Então é importante ser criativo e pensar, a gente poderia dizer, fora da caixinha, fora da caixa, para encontrar alternativas que beneficiem ambas as partes. Então aqui eu concluo essa segunda parte mostrando os escolhos, aquelas pedras que se encontram no fundo do rio que vão pegando no casco do barco. Então é preciso evitar esses erros que são correntes. Esses daqui, como na regra de Pareto, são aqueles que produzem os resultados mais negativos. Então nós temos que conduzir o barco procurando evitar esses erros que consideramos fatais nas nossas mentorias.